Oi, tudo bem com vocês? Agora eu vou começar a segunda parte da nossa sexta aula, que vai ser sobre limites infinitos no infinito. Mas antes, eu vou calcular mais um limite infinito, que é esse daqui, limite de raiz de x ao quadrado mais 1 menos x, quando x tende a infinito. Se eu calculasse separadamente, o limite de raiz de x ao quadrado mais 1 quando x tende a infinito daria infinito, e o limite de menos x quando x tende a infinito daria menos infinito. Então, neste caso, nós temos uma indeterminação dessa forma aqui, infinito menos infinito. Como que eu vou resolver esse limite? Para isso eu escrevi o lembrete, da fórmula das diferenças de dois quadrados, a menos b vezes a mais b é ao quadrado menos b ao quadrado. Como no meu caso eu tenho algo da forma a menos b, eu vou multiplicar por a mais b. Então eu multipliquei por raiz de x ao quadrado mais 1, que é meu a, mais x, que é meu b. Só que se eu multiplicar no numerador, tem que multiplicar também no denominador. Aí eu fiz a conta, a menos b vezes a mais b, vai dar quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. E copiei novamente o denominador. Agora, toda vez que vocês têm quadrado de uma raiz, quadrado cancela com a raiz, então aqui deu x quadrado mais 1, e aqui ficou menos x ao quadrado. E copiei novamente o denominador, tá? Posso cancelar o x ao quadrado com menos x ao quadrado, então vai dar 1, e copiei novamente o denominador, raiz de x ao quadrado mais 1, mais x. Agora, quando a gente tem um número arbitrariamente grande, faz o quadrado, soma com 1, extrai a raiz e soma novamente com um número arbitrariamente grande, isso daí vai dar um número arbitrariamente grande. Se você tem um valor fixo no numerador e divide por um número arbitrariamente grande, a resposta vai se aproximar cada vez mais do zero. Mas é verdade que infinito menos infinito dá zero? Não, não é verdade, tá? Isso daqui é uma indeterminação. Vamos ver mais um cálculo agora, onde isso não acontece. Se eu quisesse calcular limite de x ao quadrado menos x quando x tende a infinito. Se eu calculasse separadamente limite de x ao quadrado quando x tende a infinito, isso é igual a infinito. E limite de menos x quando x tende a infinito, isso dá menos infinito. Então, novamente, eu teria uma indeterminação dessa forma aqui, infinito menos infinito. Nesse caso, eu coloquei o x em evidência, tá? Então, x vezes quanto que dá x ao quadrado? É o próprio x. E x vezes quanto que dá menos x? É o menos 1. Agora aqui, a gente só reescreveu e a gente tem um número arbitrariamente grande vezes um número arbitrariamente grande menos 1. Tá? Quando você faz a multiplicação, vai dar um número arbitrariamente grande. Então veja que nesse caso, a gente tem determinações dessa forma, infinito menos infinito, mas aqui a resposta foi zero e aqui a resposta foi infinito. E se eu quisesse calcular limite de x mais x ao quadrado quando x tende a menos infinito? Se eu pegar um número arbitrariamente grande, em valor absoluto, porém negativo, e calcular o limite, claro, vai dar ele mesmo, né? Então, se eu calculo o limite de x com x tendendo a menos infinito, dá menos infinito. E se eu calculo o limite de x ao quadrado com x tendendo a menos infinito, vai dar mais infinito, tá? Porque o quadrado de qualquer número real é sempre positivo, tá? Então, aqui novamente, eu coloquei o x em evidência para resolver esse limite. E aí, x vezes quanto que dá x? É o 1. X vezes quanto que dá x ao quadrado? É o x. Aqui a gente tem, se é calcular limite de x com x tendendo a menos infinito, vai dar menos infinito. E limite de 1 mais x com x tendendo a menos infinito também vai dar menos infinito. Se eu pego dois números arbitrariamente grandes em valor absoluto, porém negativos, como menos com menos dá mais, o resultado desse limite vai ser infinito. E agora, se eu quisesse calcular limite da arctangente de 1 sobre x menos 2, quando x tende a 2 por valores maiores do que 2. Para facilitar o cálculo desse limite, eu vou fazer uma mudança de variáveis. Vou chamar esse daqui 1 sobre x menos 2 de t. Tá? O que acontece com 1 sobre x menos 2 quando x tende a 2 por valores maiores do que 2?
Quando você substitui diretamente por 2, a gente ficaria com algo do tipo 1 sobre 0. Quando você divide 1 por um número bem próximo de 0, isso daí se aproxima de mais infinito ou menos infinito. Como aqui eu estou pegando valores bem próximos de 2, só que maiores do que 2, x menos 2 vai ser sempre positivo. E como meu numerador é sempre positivo também, então o resultado desse limite de x tendendo a 2 por valores maiores que 2 dessa função aqui vai ser infinito, tá? Então, se t é igual a 1 sobre x menos 2, o t tende a infinito quando x tende a 2 por valores maiores que 2. Agora eu vou fazer a substituição, então 1 sobre x menos 2 eu chamei de t, tá aqui, ó. Só que se eu substituir aqui, tem que substituir aqui também, né? Se o x está tendendo a 2 por valores maiores do que 2, o t está tendendo a infinito. E quanto que é o limite da arctangente de t quando t tende a infinito? Para isso eu fiz o gráfico, tá? Fiz um lembrete, pré-cálculo. E quando a gente pega valores de t arbitrariamente grandes, os valores de f de t estão cada vez mais próximos de π sobre 2. Agora a gente vai usar a mesma técnica, né, para ficar mais fácil calcular o limite, que é uma mudança de variável. Eu vou trocar aqui, ó, 1 sobre x por t, e aí eu tenho que saber, quando x está tendendo a 0 por valores menores do que 0, o que acontece com o t? Se eu divido um valor fixo por um número próximo a 0, isso daí vai crescendo rapidamente, né? Então, a resposta vai ser infinito ou menos infinito, tá? Como eu peguei aqui valores de x próximos a 0, só que menores do que 0, o t vai tender a menos infinito, né? Porque o x vai ser negativo e no meu numerador eu tenho um número positivo, mais com menos dá menos, tá? Então, se o t é igual a 1 sobre x, o t tende a menos infinito quando x tende a 0 por valores menores do que 0. Então, novamente, ó, se eu substituir aqui 1 sobre x por t, eu também tenho que substituir aqui, tá? Se o x está tendendo a 0 por valores menores do que 0, o t está tendendo a menos infinito. Agora, o que acontece com a função exponencial e elevado a t quando eu pego valores de t arbitrariamente grandes, em valores absolutos, porém negativos, tá? Os valores de f de t, ó, estão cada vez mais próximos de 0, tá? Então, o resultado desse limite vai ser 0. Agora, finalmente, eu vou calcular um limite infinito que a resposta vai ser mais infinito ou menos infinito. Então, vamos ver. Quero calcular limite de x ao quadrado mais x sobre 3 menos x quando x tende a infinito. Eu vou usar a mesma técnica que nós já estávamos usando, que é dividir pela maior potência de x que aparece no denominador. Então, dividir o numerador por x e dividir o denominador por x. Aqui, x ao quadrado menos x sobre x é a mesma coisa que x ao quadrado sobre x menos x sobre x. E 3 menos x sobre x é o mesmo que 3 sobre x menos x sobre x. Agora eu simplifiquei, x ao quadrado sobre x dá x, menos x sobre x dá 1. Aqui a gente tem 3 sobre x e aqui x sobre x dá 1. Então a gente ficou com x menos 1 sobre 3x menos 1, tá? E agora, a gente pode calcular o limite. Quando x está tendendo a infinito, 3 sobre x tende a 0. Então, 3 sobre x menos 1 vai tender a menos 1. E quando x tende a infinito, x menos 1 também tende a infinito. Então, como o numerador está tendendo a infinito e o denominador está tendendo a menos 1, esse limite vai ser menos infinito. E aqui veja que a gente tem algo da forma infinito, né? Aqui, se você pega um número arbitrariamente grande e soma com um número arbitrariamente grande, tende a infinito. Se você pega 3 menos um número arbitrariamente grande, isso daqui tende a menos infinito. E o resultado do meu limite foi menos infinito, né? Efetuando os cálculos, tá? Agora eu coloquei mais algumas indeterminações
entre aspas, de que aparecem quando nós estamos calculando limites e a gente não sabe a resposta, tá? Por exemplo, se eu tenho algo do tipo 0 sobre 0, que apareceu várias vezes, me perguntarem isso daí, sempre vai ter a mesma resposta? Não, né? Por exemplo, quando a gente calcula limite, x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1. Se eu fizesse uma substituição direta e substituísse o x por 1, ficaria 1 ao quadrado menos 1, que é 0, sobre 1 menos 1, que é 0, 0 sobre 0. Só que, na verdade, esse limite é 2, tá? Vai dar sempre 2? Não, né? Se eu calculasse limite de x sobre x com x tendendo a 0. Se eu faço uma substituição direta, né, que eu não posso fazer, daria 0 sobre 0 e é uma indeterminação. Só que aqui é fácil, né? Eu posso cancelar o x com x e o resultado desse limite é 1. Só que se eu calculo esse, limite de módulo de x sobre x com x tendendo a 0, esse limite não existe. Por quê? O limite lateral à esquerda é diferente do limite lateral à direita, tá? Então aqui a gente tem 3 exemplos de quando, se eu fizesse a substituição direta, daria 0 sobre 0, só que na verdade as respostas são todas diferentes, tá? Outras indeterminações que aparecem, eu coloquei nessa última parte do quadro, por exemplo, quando você tem algo do tipo infinito menos infinito. Isso daí não dá zero, tá? Tomem cuidado. Por exemplo, se eu calculasse limite x ao quadrado menos x sobre x tendendo a infinito. Se eu calculo separadamente só da primeira parte e depois da segunda parte, a primeira dá infinito, a segunda dá menos infinito. E nós fizemos a conta, o resultado desse limite foi infinito. Se eu calculo limite de x tendendo a infinito, né, de x menos x. Se eu fizesse uma substituição direta, limite de x com x tendendo a infinito dá infinito. Limite de menos x com x tendendo a infinito dá menos infinito. Eu teria algo do tipo infinito menos infinito. Mas a gente sabe que x menos x é zero e o resultado desse limite é zero. E se eu fizesse limite de x menos 2020 com x tendendo a infinito? De novo, se eu calculo limite de x com x tendendo a infinito, dá infinito. Se eu calculo limite de x tendendo a infinito de menos x menos 2020, dá menos infinito. Só que o cálculo, né, desse limite, a resposta vai dar 2020, tá? Porque a gente fica com x menos x, cancela, menos com menos mais, dá 2020. Então vejam, ó, aqui a gente tem determinações da forma infinito menos infinito, e cada um, novamente, deu uma resposta diferente. E se eu tiver algo do tipo 0 vezes infinito? Qual que vai ser a resposta do limite? Eu também não sei, tá? Então, olha lá, se eu tivesse limite de 1 sobre x vezes x com x tendendo a infinito. Se eu fizesse uma substituição direta, calculasse só o limite da primeira parte e depois calculasse o limite da segunda parte, limite de 1 sobre x com x tendendo a infinito dá zero. Limite de x com x tendendo a infinito dá infinito. Só que nesse caso, né, eu posso cancelar o x com o x e esse limite dá 1. Só que se eu calculo esse, por exemplo, limite de 1 sobre x vezes x ao quadrado. Novamente, a gente tem uma indeterminação da forma 0 vezes infinito, só que o cálculo desse limite, cancelo o x quadrado com o x, sobra x, com x tendendo a infinito, dá menos infinito. E se eu tivesse limite de x menos 2 vezes 1 sobre 2 menos x, quando x tende a 2 por valores maiores do que 2. Quando eu substituo, se eu calculasse separadamente, quando eu substituo aqui por 2, dá 0. Esse limite de x tendendo a 2 por valores maiores do que 2 dessa função, 1 sobre 2 menos x, daria menos infinito. Então, eu teria uma indeterminação da forma 0 vezes menos infinito. Só que quando a gente faz o cálculo desse limite, dá menos 1, tá? Porque 2 menos x é menos x menos 2. Então, cancela x menos 2 com x menos 2 e o resultado é menos 1. E se eu tivesse algo do tipo infinito sobre infinito, né? Que é similar a esse daqui que a gente já viu, que era infinito sobre menos infinito.
Quando a gente fez o cálculo desse limite aqui deu infinito, mas se eu calculo o limite de x sobre x, quando x tende a infinito, vai dar 1. E se eu calculo limite de x tendendo a zero de 1 sobre x ao quadrado, dá infinito. Calculo limite x tendendo a zero de 1 sobre x à quarta, também dá infinito. Só que quando eu faço o cálculo desse limite, quando a gente resolve, né? Divisão de frações, copia a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, a gente teria limite x tendendo a zero x à quarta sobre x ao quadrado, limite de x quadrado com x tendendo a zero, que é zero. Então, novamente, a gente tem indeterminações da forma infinito sobre infinito, só que esse limite deu infinito, esse deu 1 e esse deu zero. E se eu tivesse uma indeterminação desse tipo, infinito elevado a zero, tá? Quando a gente faz aqui a substituição, x tendendo a infinito, e elevado a um número arbitrariamente grande, vai dar um número arbitrariamente grande. Então, o resultado do limite seria infinito. E quando você calcula limite de 1 sobre x com x tendendo a infinito, isso daí dá zero, tá? Então, a gente teria uma indeterminação dessa forma. Só que, na verdade, pela propriedade, né? Função exponencial, a gente pode multiplicar x por 1 sobre x, que vai dar 1, e o resultado desse limite é o e. Já se eu faço o cálculo desse limite, e elevado a x sobre e elevado a x elevado a 10 sobre x, dá e elevado a 10. Tá? Então, a gente tem determinações dessa forma, infinito elevado a zero, que deram resultados diferentes. E se eu tivesse uma indeterminação da forma 0 elevado a zero? Então, olha aqui, limite de e elevado a menos x elevado a 1 sobre x, quando x tende a infinito. Se a gente calculasse limite de e elevado a menos x com x tendendo a infinito, isso daria zero, né? Porque esse menos significa que isso daqui vai para o denominador, então fica 1 sobre e elevado a x, e quando x tende a infinito, isso dá zero. E limite de x tendendo a infinito de 1 sobre x também dá zero, só que o resultado desse limite é 1 sobre e, tá? Porque a gente cancela o x com x, fica e elevado a menos 1, que é 1 sobre e. E se eu calculasse esse limite? E elevado a x elevado a 2 sobre x. O resultado seria, né, a gente cancela o x com x e vai dar e elevado ao quadrado. Novamente, se a gente fizesse uma substituição direta, né, que não pode ser feito, porque a gente cai numa indeterminação do tipo 0 elevado a zero. E, finalmente, quando a gente tem uma indeterminação do tipo 1 elevado a infinito, não vão dizer que isso é 1, tá? Olha lá, quando eu tenho limite de 3 elevado a x com x tendendo a zero por valores maiores do que zero, tá? Se eu calculasse limite disso, daria 1, né? E se eu calculasse limite de 1 sobre x com x tendendo a zero por valores maiores que zero, daria infinito. Só que aqui, novamente, eu posso cancelar o x com x, fica 3 elevado a 1, que dá 3. E, analogamente, se eu faço limite de 7 elevado a x elevado a 1 sobre x, com x tendendo a zero por valores maiores do que zero, se a gente fizesse substituição direta, que não pode ser feita, né? A gente teria algo do tipo 1 sobre infinito, só que, na verdade, o resultado desse limite é 7, porque novamente cancelo x com x, fica 7 elevado a 1, que é 7.